não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Todos nós somos falhos, irmãos. Todos nós. Mas se nós for olhar pelas nossas falhas, nós já somos um derrotado. Agora, quando nós vemos para essa palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, meu irmão, a gente se ergue. Só não se ergue se não quiser. Então, se nós for olhar para o nosso passado, nós vamos ser um derrotado. Porque o alvo nosso é a frente, é Cristo. E Cristo, Ele fala para nós ir para a palavra. Então, todos aqueles que estiver cometendo algum erro, que sabe que essa mensagem vai condenar, há tempo de voltar para Cristo. Há tempo. Enquanto estiver respirando, há tempo. E para achar força, só na palavra. Só na palavra. Jesus, Ele não deixou que um homem para nos guiar, na verdade. Deixou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo nós temos o discernimento da palavra. A igreja, ela comunica em espírito e parecer, que Paulo fala lá. Nós temos que andar no mesmo parecer. Então, se tiver alguma coisa de errado dentro da igreja, os irmãos vão perceber. E aí onde é que entra, irmão, o dom vindo de cada um de Deus, né? Uns têm o dom para exortação, outros têm para ensinar, né? Outros têm o dom para pregar, para evangelizar. Eu estou buscando no Senhor a revelação do meu dom. Até hoje, se tiver algum irmão, né, que o Espírito Santo de Deus falar com ele e ele falar para mim, mesmo assim eu vou esperar no poder do Espírito Santo a me revelar, porque estou buscando a Ele. O Espírito Santo de Deus não nos deixe confundidos. Então eu peço a cada um de vós, vamos permanecer na palavra. Aqueles que não conhecem a palavra, procura conhecer. Jesus fala que a palavra liberta. Se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis discípulos dele, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem libertou eu e vários irmãos foi a palavra, não foi homem. Deus usou homem para nos dirigir a mensagem, mas o homem não me salvou. Eu ouvi a mensagem da libertação da boca de um padre que eu nunca tinha ouvido na face da terra, meus amados. Não segui catolicismo. Saí do catolicismo, não foi para outra denominação, porque a Bíblia fala de uma religião, só uma religião. E essa religião é a que nós temos que viver, que é Cristo Jesus, a palavra, né? Então busque, meus amados, afirmar no caminho de Deus, aqueles que estão no caminho do Senhor, e aqueles que não estão, busque a andar com essa palavra, porque as coisas desse mundo passam, mas a vida eterna é para sempre. Agora você imagina, meus amados, a gente está na glória do Senhor, sem precisar passar por tudo isso que nós passamos hoje. Estava comentando mais cedo aqui com o irmão Endo sobre enfermidade. Todos nós, irmãos, se alguns irmãos acharem que eu estou falando demais, me corrija, mas todos nós que estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos à enfermidade. Mas aquele que crê no poder de Deus é curado. E se não for curado também é porque o Senhor quer tirar daqui. Mas eu creio assim que o verdadeiro servo do Senhor não precisa de enfermidade para ele tirar. Ele tira qualquer hora. Porque os maiores profetas de Deus foi tirado pela velhice, né? E alguns foram arrebatados porque chegou o tempo certo de Deus de tirar ele daqui. Mas quando Jesus veio, através da palavra dele, ele mesmo pregando, os apóstolos, meus amados, chegou na hora certa, passou por altos e baixos e conseguiu vencer. Paulo é o maior apóstolo de Jesus Cristo, e nós vamos ter uma vida, né, comparada com a de Paulo, para vocês verem. Eu creio assim, irmãos, que Paulo, ele conhecia a lei, era obediente, mas quando ele viu a glória do Senhor, ele fala que tudo que ele aprendeu de homem considera esterco. Então eu não preciso ser ensinado por homem, porque Jesus me dá a garantia do Espírito Santo. Vocês também. Vocês não têm que estar dando ouvido a homens hereges. Dá ouvido ao Espírito Santo. Através de um homem herege você pode enxergar a palavra. Porque isso aconteceu comigo, estou falando do que aconteceu. Um padre que eu nunca vi ele falar na face da terra, de verdade, esse dia falou. E eu falei que ia comprar uma Bíblia. No dia lá eu falei que eu era doido da cabeça, né? E agora para eles lá eu sou mais louco ainda, né? Mas a gente sabe que ser louco pela palavra, meu irmão, é salvação. É salvação. Aqueles que é louco pela palavra de Deus é o poder para a salvação.
1 Coríntios 1 lá vai falar do 15 diante. Agora para o mundo não, para o mundo é loucura. Isso é loucura e uma loucura louca, né? Porque eles não têm entendimento. Mas vamos continuar pregando o evangelho, irmãos. Eu vejo muitos irmãos falando que a gente está pregando para uma geração morta. Infelizmente é, mas a obrigação e dever nosso é de pregar. Se os mortos não quiserem ouvir, talvez os cachorros ouvem, mas nós temos que fazer o nosso ID, o ID que o Senhor nos chamou. Amém? Louvado seja Deus. Qual vai ser o próximo dos irmãos? Vamos subir news. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. O irmão que for encerrar, peço oração pela Kathleen, né? A esposa do irmão Tiago. Ela está meio, sei lá, febre, doente. E o irmão Jardel também, acho que por causa dos nervos, né? Coluna, né? Ele também está de cama. Aí vamos, na hora de terminar a pregação, a gente, quem for encerrar, fala o nome deles para o Senhor abençoar eles. 1 Coríntios, uma mensagem bem breve, porque o irmão Manuel também vai levar a mensagem, o irmão Wendel vai, eu creio que vai encerrar, não sei. 12. Só lembrando que a gente não está aqui para confrontar denominação nenhuma. Tem servo do Senhor lá dentro. Nós também éramos de lá. Se nós estamos hoje andando sozinho com o Senhor, porque o Senhor deu essa graça, igual o irmão Eduardo falou, a misericórdia dele nos alcançou. Então, existe sim irmãos nossos lá ainda, que muitas das vezes são escravos, porque a maioria são mercenários, mas tem denominação ainda, que ainda está pregando a palavra do Senhor. É igual o nosso irmão Aníbal falou aqui, porque o Senhor vai usar homens. O Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. Então, como é que o Espírito Santo vai guiar nós em toda a verdade? Talvez uma pregação minha que eu vou fazer aqui hoje, talvez o Espírito Santo vai te guiar só 5% dela, mas é a verdade. É só o Espírito Santo te guiar nos 5%. O irmão Aníbal fez uma pregação, talvez 10% dela é a verdade. O Espírito Santo vai te guiar só nessa verdade. O Espírito Santo não vai te guiar em heresia. Por isso que nós temos que estar atentos na palavra, porque a palavra do Senhor é ela que nos livra do dia mau. Então, só lembrando, para que fique bem claro, a gente não está aqui para confrontar denominação nenhuma, porque muitas das vezes tem irmãos que estão lá e às vezes acham que a gente está confrontando, e não é. Amém? 1 Coríntios 12. Vamos entender sobre a questão da unidade da Igreja de Cristo, que é uma só, né? E vamos rodar um pouquinho a escritura, que seja para ser bem breve. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. A Igreja de Cristo, meus amados, que a gente muitas das vezes ora no Senhor pedindo realmente a resposta, porque se a gente não orar, a gente não vai ter resposta, se a gente não buscar, se a gente não plantar, a gente não colhe. A Igreja de Cristo ela é uma só. A salvação ainda continua somente em Jesus Cristo. E Ele não vai dividir sua glória com templo nenhum, não vai dividir sua glória com homem nenhum, não vai dividir sua glória com imagem de escultura, com nada. Deus não divide, muito menos comigo. Se nós estamos aqui pregando este evangelho, e todos nós estamos aqui presentes, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Podíamos estar, por exemplo, na sepultura, igual o nosso irmão Eduardo citou, e não ter a oportunidade de estar aqui hoje para adorar o Senhor e glorificar o nome dele. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Se o Senhor nos trouxe até aqui, então tem um propósito na nossa vida. Tem um propósito na nossa vida.
Então, o que é uma só igreja? Quando fala um só corpo, ouvido prova o ouvido prova a palavra, como a boca prova o alimento, como está lá em Jó 33. Quando você coloca uma comida na tua boca, a tua língua leva ela de um lado para o outro do dente. A garganta ajuda a descer. A barriga faz com que aquele alimento espalhe. O estômago faz com que espalhe a vitamina no estômago. Os seus pés muitas vezes vai levando o teu corpo. A tua mão muitas vezes vai usar para levar a comida à tua boca. O teu olho está enxergando para você não tropeçar. É um membro ajudando o outro. É um só corpo. Então, para muitas pessoas, isso é escândalo. A pessoa ainda não entendeu. Só existe uma igreja. A de Cristo. Verdadeira, só a de Cristo. Que é um só corpo. Todas essas denominações que foi espalhada na terra, essas grandonas, que as pequenininhas ainda estão no Senhor ainda, que foram espalhadas na terra, ela não é membro de Cristo. Membro de Cristo é quem está lá dentro. Muitas das vezes os que estão lá dentro é membro de Cristo. Então Jesus Cristo fala em João 10, Jesus Cristo fala bem assim, ó, todo homem que entrar por outro lado, que não seja pela porta, que é Cristo, que entrar por outro lado é ladrão, salteador e mercenário. Para entrar por Cristo, você não entra com bagagem. Porque Jesus Cristo falou lá em Mateus 6,19, nós não temos tesouro na terra. Tira isso da cabeça. Colocaram na nossa cabeça, igual eu frequentava a igreja, por exemplo, aí, só fala de dinheiro, colocou na nossa cabeça que igreja é templo de pedra. Nunca foi. Igrejas são pessoas. Como está em Atos 8, versículo 3, Saulo perseguia as igrejas que estavam nas casas, homens e mulheres encerravam nas prisões. Sempre foi homens e mulheres que creram no Senhor Jesus. Se a igreja é templo de pedra, então me explica essa aqui de Atos 15. Quando os apóstolos teve uma contenda lá na Judéia, que os judeus estavam pregando outra doutrina lá no meio, doutrina de Moisés, misturada com a doutrina de Cristo, por exemplo. Quando Saulo foi para Paulo, mas os discípulos, os apóstolos foram lá para Jerusalém, a igreja acompanhou eles. Estava as pedras de tijolo acompanhando ele? Não tem sentido. Quando eles chegaram em Jerusalém, a igreja receberam eles, a igreja de Jerusalém receberam eles. Igreja é um só corpo. Quando Paulo fala, a igreja que está em Corinto é um corpo formado com Cristo. Quando fala, a igreja que está na Judéia é a mesma igreja. É a mesma, a de Cristo. Não tem divisão. Porque Jesus Cristo falou para aqueles fariseus, quando Jesus Cristo expulsou um demônio, ele falou assim, mas ele expulsa o demônio por príncipe de Bezebu. O Senhor falou, um reino não pode ficar dividido contra si próprio, ele não prevalecerá. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ou o reino de Cristo está dividido, ou as pessoas colocaram na cabeça que isso é o corpo de Cristo. Não é. O corpo de Cristo, igual nosso amado irmão falou aí, irmão Níbal, 1 Coríntios 1,10, um só parecer, uma só verdade, um só Espírito, todos unânimes. Atos 2 e Atos 4, se essas denominações são de Cristo, então todos têm que viver em comum. Eu não acho errado prosperar, mas cada membro também tem que prosperar. Porque lá em Atos 2 e em Atos 4, lá fala que todos viviam em comum. O que é viver em comum para nós? Igual. Eu não acho errado ter um jardim, cada membro tem que ter um jardim. Isso é igreja. Não tem nada, todos também não tem nada. Porque lá no templo de Formosa, por exemplo, estava sentado um discípulo lá, aleijado de nascença. Ele falou para Pedro e João, dá-me esmola. João mais Pedro, ele falou assim, o ouro e a prata não tenho. E não tinha mesmo, porque ele está seguindo o mandamento que Jesus Cristo falou, não é para vocês possuírem ouro e nem prata, como está lá em Mateus 10. Porque se for possuir ouro e prata, está indo contra os mandamentos de Jesus Cristo. Mas o que nós temos
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, aquele aleijado. Na hora levantou, porque eles tinham unção. Só que a igreja de hoje, ela é rica. Só que não tem unção. A igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, ela fala: rico sou, não preciso de mais nada. Estamos enriquecidos. Jesus Cristo chegou diante dela e falou: não sabe que é um desgraçado, que não tem graça, miserável, que é rico, mas não divide, pobre, mas disse que não era rico, pobre, Jesus Cristo chamou de pobre, porque a maior riqueza que tem aqui nessa terra, Espírito Santo, não existe riqueza maior do que essa. Nua, porque não tinha as vestes verdadeiras, que é a doutrina de Cristo, e cega, porque estava enxergando com o olho direito, que Jesus Cristo mandou jogar fora. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga fora o olho deste mundo. Não é você arrancar teu olho e ficar só com o olho esquerdo, tu vai pecar do mesmo jeito. É o olho deste mundo que você tem que arrancar fora. É melhor você entrar no céu com um olho só, o olho que é do Espírito, do que você entrar no inferno com os dois olhos, do mundo e do Senhor. Você não pode servir dois senhores. Para entender o que é igreja, lá em Zacarias, não vou nem abrir para a gente não demorar muito, Zacarias 13, do versículo 7 diante, o Senhor fala bem assim, ó, através de Zacarias: ó espada, erga-te contra o meu pastor, contra o varão, meu companheiro, fere-o, espalhar-se-ão as minhas ovelhas. E Jesus Cristo deu esse testemunho. Jesus Cristo falou bem assim, ó: não está escrito que eu serei tirado e as ovelhas serão espalhadas? Estava escrito mesmo em Zacarias. Foi isso que o Senhor fez. O Senhor espalhou uma por uma. Só que Zacarias, continuando, Zacarias fala assim: mas eu volverei as minhas mãos sobre os pequenos. O Senhor está reunindo cada um para a sua igreja, que é Cristo. Cristo continua sendo a igreja. Quando ele fala lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 16, 24, ele fala bem assim, ó: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É dele, continua dele ainda. E sobre ela a porta do inferno não prevalecerá. Realmente. Porque ao nome de Jesus Cristo, o demônio não tem poder. Milagres e prodígios faz normal. A igreja faz. Mas não está em busca de milagres e prodígios. Então, ele envolverá os pequeninos. Por isso que, se você for lendo a Escritura, você vai entendendo que vai compreendendo a Escritura. O Senhor fala através de Jeremias, ele fala: ai de vós, pastores, que destrói as minhas ovelhas e dispersa, e tira longe dos meus pastos. O que é pasto? Bíblia. É Bíblia que é o pasto das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Que o próprio Jeremias continuando falando assim: vocês que apacentam meu povo. Ovelha significa o povo de Deus. Ovelha é mansa, anda em rebanho. A ovelha não sai do pasto. A ovelha só sai do pasto quando falta pasto. Mas se tem um pasto de Cristo, ela jamais vai sair. Só existe uma igreja verdadeira na terra. E ela continua ainda sendo só de Cristo. São todos os pequeninos que creem nele, como diz a Escritura. Aqueles que estão edificados através da tua palavra. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 2, lá fala: a igreja de Deus que estava em Corinto, que é uma igreja só, um corpo só, e todos aqueles que são santificados em Cristo Jesus em qualquer lugar do mundo. Por que o Senhor não colocou o nome na tua igreja? Em 1 Coríntios tem várias falando: a igreja que está na Judeia, a igreja que estava em Corinto, a igreja que está em Macedônia, mas não coloca o nome. Todo homem que colocou seu nome é dele, não pertence ao Senhor. Tem ovelhas lá no meio, assim como tem no mundo. Mas você não pode falar que a salvação está lá. Jesus Cristo, João 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo não está falando: eu sou a porta do curral das ovelhas, as ovelhas vão entrar e vai ficar dentro do curral. Não. As ovelhas estavam dentro do curral. Ele libertou as ovelhas. Tirou o jugo da ovelha. Meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Aprender de mim que sou manso e humilde. Então a ovelha vai entrar por Jesus e sairá e achará pastagem. Porque Jesus Cristo foi sacrificado aonde? Fora do arraial, não foi dentro do templo, foi fora. Então, nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. É onde Deus descansa em nós. Quando nós cremos de acordo com a tua palavra. Hebreus 3, versículo 5. Lá fala: Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, mas como filho, Cristo edificou sua própria casa. Casa sois vós. Nós somos a morada do Espírito Santo, que é no corpo, que é a igreja. O Senhor habita no corpo dele, que é a igreja que está em todos os confins da terra. Nós não podemos falar que a salvação está aqui, não. A salvação continua em Cristo Jesus. Como está escrito em Atos 4,12. Não existe, não há nenhum nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Esse nome só é Jesus, continua nele ainda. Eu vou para lá para receber a salvação. A salvação continua em Jesus, desde a época da fundação do mundo. A salvação continua em Jesus e continuará em Jesus. Não vai sair dele a salvação. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas como invocarão? Se você não conhece Ele. Porque é necessário conhecer Ele para invocar. E como que vai conhecer se não tem quem pregue? E como que vai pregar se não tem como enviar? Igual Isaías falou e Paulo falou lá em Romanos 10. Então, meus amados, eu não estou falando para você sair de denominação. É melhor você ficar na denominação pegando aquele pouco daquele alimento que você ainda estava vivendo com leite, ainda estava tomando leite ainda como criança, do que você ficar no mundo. Não estou falando para você sair de lá. Continua lá. Mas alimenta da palavra. Não deixa de alimentar da Escritura. Porque Jesus Cristo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Você não pode crer em Jesus Cristo de acordo com o meu ponto de vista. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Porque senão você vai sair daqui, aí no próximo culto você vai ouvir nós de novo e você não teve experiência com Deus na tua casa. Ser crente é 24 horas. Apresentar seu corpo, sacrifício vivo e agradável a Deus. Ser crente não é você ficar aqui 1 hora. Estamos aqui, faz uma oração e tudo mais na tua casa. Não paga conta, prostitui, adultera. Isso aí não é ser cristão. Só para encerrar, vamos abrir em Colossenses 3. Versículo 1. Para você entender o que é a igreja. Cristo fez um sacrifício por nós, a redenção da alma é carícia, como está em Salmo 49, mas Cristo comprou a sua salvação, comprou o direito da salvação. Agora reconheça Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não precisa de mim para reconhecer Cristo como seu Salvador. Mas o Senhor vai usar eu muitas das vezes. É por isso que você tem que estar no espiritual, para você entender quem é que é, se é Deus que está falando ou se é o próprio demônio que está falando. Amém? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Calma aí, aqui está falando que nós já ressuscitou com Cristo. Como assim? Verdade. O velho homem morreu, foi sepultado. Agora ele ressuscitou com Cristo, a nova criatura. A nova criatura é espiritual. Paulo vai explicar melhor ainda lá em Romanos 6, que Paulo fala bem assim, para que o vosso corpo do pecado seja desfeito. Já foi morto. Você quer ver como é que quando você se torna nova criatura e você não pode se tornar mais a velha, porque você vai prestar conta? Quando você se torna nova criatura, passa a participar dos dons celestiais e você volta de novo à velha criatura, você ressuscitou a velha criatura novamente. Aquela velha criatura já morreu. Paulo fala: tu matava, não mata mais. Tu roubava, tu não rouba mais. Tu prostituía, não prostitui mais. Porque Jesus Cristo fala: se vós soubesse quem fala contigo, você que me pediria algo nunca mais teria sede. Então, se nós estamos bebendo essa água, que é a palavra do Senhor, por exemplo, que sede é essa que nós temos no mundo ainda? Um amado, não que seja falando mal dele, talvez ele esteja assistindo a live. Ele chegou ontem no culto que eu estava fazendo mais a minha família lá na Praça de Jacaré.
Ele falou assim: meu amado, eu tenho um sonho. Eu vejo, por exemplo, uma Paraty com roda, por exemplo, na minha frente. Eu falei: meu amado, e quem falou que você tem sonho? Mas desde quando sonho seu está valendo agora? Acabou. Isaías 55. Os meus planos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Assim como o céu é mais alto do que a terra. O seu sonho acabou. Você está crucificado para este mundo. Você está morto para este mundo. Se quiser viver em Cristo Jesus, você tem que morrer para este mundo. Você tem que ser uma nova criatura. A nova criatura não pensa mais nas coisas terrenas. Você não vai mais restar aquela velha criatura. Ou então você ainda nunca foi a nova criatura. Porque Paulo fala: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Quando você se torna nova criatura, você vai saber o que é ser cristão. Ser cristão verdadeiro, você está vendo fogo caindo do céu, igual a nossa amada falou que a paz verdadeira é quando você vê destruindo tudo, desbagaçando tudo, você fala: glória a Deus. Isso é doido, é mesmo, glória a Deus. Porque você sabe para onde você vai. Quando você se torna nova criatura, é igual o Senhor falou para Pedro: Pedro, quando você era novo, tu te cingia e fazia o que você queria, aonde você queria. Agora não. Agora alguém vai te pegar pela mão, o Espírito Santo, e vai te levar a lugar onde você não quer ir. Isso é ser cristão. Você acha que é a vontade nossa pregar evangelho em Goiânia? Ser xingado, ser humilhado por essas pessoas aí ignorantes, ou muitas das vezes que não conhecem a verdade? Você acha que é a vontade nossa? Não. Mas o Senhor nos enviou. Ai de nós, se não formos pregar o evangelho. É igual lá em 2 de Ezequiel falou: pregue o evangelho, prega a minha palavra, quer ouça ou deixa de ouvir. É obrigação nossa pregar o evangelho. Mesmo que tenha no meio deles escorpiões, espinhos, mas prega. E Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 9:16: já me posto essa obrigação. Nós temos que pregar, porque o maior privilégio de nós que somos pregadores de rua é quando a gente chega, por exemplo, para pregar o evangelho, chega uma alma sedenta e fala: eu quero ouvir, eu quero uma oração, eu quero que você fale um pouco de Deus. Ontem eu fiquei mais conversando com um irmão maravilhoso, ele falando de Deus e eu falando também, do que na pregação, porque eu senti maravilhado. E toda hora ele está mandando mensagem para mim, eu mandando mensagem para ele, dando força para ele, pedindo para ele ir para a palavra, vai para a palavra, conheça a verdade. Então, meu amado, faz igual Salomão falou lá em Provérbios 3: filho meu, guarda os mandamentos do teu pai e a lei da tua mãe, ata-os no teu coração, pendura no teu pescoço. Porque os mandamentos é como lâmpada, e a lei é como luz, e a repreensão da correção é caminho de vida. Então, se você tiver com a palavra no teu coração, pode vir qualquer tentação, não cai, porque você está firme na rocha. O que está faltando é ser firme na rocha, edificada na rocha, porque não é você. O problema não está em você, o problema está onde você está edificado. Se você estiver edificado em Cristo, você acha que você vai cair? Poderoso é Cristo para te salvar, para te guardar da hora da tentação. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai, vai trazer alguma mensagem? Então já, irmão, você quer pregar já, irmão? Irmão, pode família. Irmão, mais tempo para tiver, melhor ainda. Pega o leve. Eu vou dar mais 4 horas, irmão. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém? Quem aqui é crente, levanta a mão, por gentileza. Pouquíssimo, hein? Vamos ler, por gentileza, Mateus 11:28. Aleluia. Amém? Todos acharam? Mateus 11:28. Jesus que fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Você que não conhece Jesus, ele te diz, o fardo dele é leve. O apóstolo João, ele fala em 1ª Epístola de João 5,3, o mandamento dele é esse, que amemos o nosso próximo. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são penosos, o mandamento de Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele fala lá em Atos, ele fala Atos 3,19, ele fala para aqueles que crucificaram Jesus, ele fala para ele dar um discurso, principalmente em Atos 3,19, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados, e assim venham até vós tempo de descanso pela vinda do Senhor. Amém? Então, para que você conheça o pecado, você tem que conhecer primeiro Cristo. Porque quando você não conhece Cristo, você está cego. Você está caminhando na escuridão. Para eu te exortar, eu tenho que primeiro te ensinar o caminho, que é Cristo. Ele falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele exorta os fariseus, Jesus fala: se eu não viesse e não vos tivesse falado do pecado, nenhum pecado teria. Mas como ele veio, pregou o evangelho, hoje não somos mais inocentes do nosso pecado. Amém? Vamos ler Isaías 1,18. Quem tem Bíblia, abre por gentileza. O livro messiânico, Isaías capítulo 1, verso 18. Todos acharam? 1,18. Vinde, pois, e arrazoamos, diz o Senhor. Quando fala o Senhor é Jesus. Quando fala Senhor, Deus é Deus. Vinde, pois arrazoamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O pão vivo que desceu do céu, palavra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada. A boca do Senhor disse. Amém? Então, mesmo que você esteja na tua ignorância, não conheça a palavra, os teus pecados, eles serão perdoados.